Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro na Casa do Caminho. Gratidão a todos que estão conosco, desejar a todos uma feliz jornada e sempre, mas sempre com a paz e a luz do Mestre Jesus. Gratidão ao meu amigo, meu irmão Ângelo, que está sempre aqui, né, nessa parceria de buscar nos levar um pouco mais da doutrina espírita e da doutrina do querido Mestre Jesus. Hoje nós temos aqui a nossa companhia, Dr. Sérgio Thyssen, né? Doutor sim, pessoal, né? Ele é clínico geral, cardiologista, né? E além disso, é bacharel em física. Então tem toda uma bagagem para nos ajudar a entender. E é um estudioso da doutrina espírita. Então, é um tema extremamente importante. Nós vamos hoje falar sobre o autismo, sobre a ótica do espírito imortal. Antes de passar a palavra para o doutor Sérgio, para o nosso amigo Sérgio, trazer o Ângelo aqui. Ângelo, bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Nós já nos falamos aí no back-off e no bastidores, mas seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e agradecendo a todos aqueles que nos permitem entrar em vossos lares na noite de hoje. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Então, o nosso roteirinho do Evangelho no Lar é aquele que nós escolhemos um dia e horário fixo mais conveniente da semana, para que não seja interrompido. Colocamos uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final do Evangelho no Lar. Iniciamos com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Fazemos uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Confia em Jesus, Pontos de Vista, um livro edificante, né? Pode ser dentro da doutrina, pode ser fora da doutrina, mas um livro edificante. Fazer um comentário sobre o assunto lido, principalmente nos ensinos, evidenciando ali os ensinos morais contidos na leitura. Em seguida, fazer uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos do bem, em favor da harmonia no lar, dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também a paz entre os povos, que nós estamos precisando bastante nos dias de hoje. Fazer uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais. Como sempre, né, Paulo? Último recadinho, não devemos transformar o Evangelho no Lar numa reunião mediúnica. Reunião mediúnica é feita na casa espírita. Evangelho no Lar, feito na casa do cristão. Paulo? Grato, Ângelo. Importante esse lembrete reforçar. Vou pedir licença ao Sérgio para já fazer o convite para vocês na próxima semana. Simone Softner, de Mineiros, pertinho daqui também, está sempre já. Simone já é da casa. E ela vai trazer, né, para que a gente possa conversar e refletir, né, isso também vai passar. Da onde que será, né, essa frase, isso também vai passar? Então, é um convite para a próxima semana, para que a gente possa entender. Doutor Sérgio, como eu falei, cardiologista, clínico geral, bacharel em física, vem hoje nos trazer sobre o autismo, falar o autismo sobre a ótica do espírito imortal. Antes de passar a palavra em definitivo para o Sérgio, vamos para a nossa prece de hoje, da obra Vigiai e Orai, psicografada por Carlos Bacelli, ditada pelo irmão José. Vamos lá? Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Conhecimento e sabedoria. Nem sempre o homem culto, bem informado, é sábio. A sabedoria vai além do que se pode aprender nos compêndios. O verdadeiro sábio é aquele que, como os outros, aprendeu a pensar por si. Alia ao que conhece a experiência da vida. Pode-se conhecer muito, sem que se seja sábio. O sábio fala muito em poucas palavras. O homem apenas culto gasta muitas palavras para dizer pouco. Infelizmente, as escolas não formam o sábio, o qual se diploma nas experiências de vida no cotidiano. O homem erudito vê, o sábio observa.
Muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. Belíssima essa mensagem para nos ajudar ainda mais a mergulharmos e entendermos o tema de hoje, o autismo sob a ótica do espírito imortal. Pessoal, fique à vontade mesmo para fazer comentários, perguntas, discordar, enquanto até o Dr. Sérgio vai estar fazendo a sua exposição. Não tem problema que nós já até conversamos com ele. Se aparecer qualquer comentário ou pergunta, nós vamos pedir licença, interromper e colocar para que ele possa, naquele momento adequado, expor, né, e esclarecer aquela dúvida que está sendo colocada. Sérgio, mais uma vez, gratidão mesmo por estar com a gente. Seja bem-vindo, fique à vontade. Muito bem, Paulo. Paulo, Ângelo, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite. Boa noite também a todos que possam estar nos acompanhando. Vamos dizer assim, neste estudo sobre uma visão mais espiritual de uma questão tão séria que temos hoje no mundo, que é o TEA, o transtorno do espectro do autismo. Então, agradeço muito, é um prazer, é uma primeira vez aqui com vocês, que venham muitas, porque a doutrina espírita nos proporciona inúmeros temas interessantes para nós vermos, não é? Juntos, como vamos tentar fazer na noite de hoje sobre o autismo. Então, eu queria, antes de tudo, antes de entrar propriamente na questão do autismo, lembrar que esse é um tema para um seminário. São inúmeros aspectos, mas vamos tentar ver alguma coisa que já nos encaminhe até para uma motivação, para vermos a um outro nível de maior aprofundamento, tanto quanto outras questões. Então, a primeira ideia é, quando vamos para o livro Roteiro de Emmanuel, há um capítulo que se chama O Grande Educandário. E é nesse capítulo que nós temos a única referência sobre a quantidade de pessoas, de almas, de espíritos que nós temos no planeta Terra. E é quando ele, logo no primeiro parágrafo, ele diz: somos 22 bilhões de seres humanos. Então, hoje em dia, não é, praticamente 80 anos depois que ele escreveu esta obra maravilhosa pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós somos 8 bilhões de encarnados. Naquela época, eram 2 bilhões de encarnados. Um crescimento exponencial da população mundial. Por outro lado, isso mais ou menos significa aproximadamente que do outro lado, na erraticidade, no mundo espiritual, nós temos, vamos dizer, 14 bilhões de desencarnados, todos iguais a nós, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, até porque, no fundo, somos um mundo só, não é? Em que ora nós estamos no plano material, ora nós estamos desencarnados. Mas estando aqui num mundo conhecido como de expiações e de provas. Então, vale lembrar que a Terra, o planeta e essa humanidade, isso aqui não é exemplo de mundo, não é uma referência. Pelo contrário, né? Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós estamos nos enfronhando através da mediunidade séria, como dizia Kardec, né? Reuniões mediúnicas sérias, é uma frase dele. Nós vamos tendo uma ideia melhor, progressivamente, de que mundo é este. Então, essa é uma questão para nós, né? Um mundo hospital, por um lado. Emmanuel chamou de educandário, escola. Claro que nós diríamos uma escola primária,
porque o que acontece no mundo hoje e o que acontece há milênios é algo que mostra bem as dificuldades morais da humanidade e, no fundo, quem somos. Não vamos aprofundar isso agora, mas a ideia é de que nós temos uma ideia assim de que, uma vez encarnados, nós estamos todos na superfície, na crosta do planeta. Se nós buscarmos uma determinada obra publicada pela FEB, uma obra linda chamada As Sete Esferas da Terra. Quem quiser conhecer um pouco melhor a realidade espiritual disso aqui, além de André Luiz, com o que ele viveu no umbral inferior, a ideia de um umbral médio, que são os espíritos desencarnados no entorno da vida nossa, quando encarnados, a colônia Nosso Lar e milhares de outras colônias na mesma região no entorno da Terra, como a colônia Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia de umbral também, mas de umbral superior. No livro, que é um livro de compilação, não é um livro mediúnico, do autor chamado Mário Frigeri. E aí vocês vão ver a ideia de que para baixo nós ainda temos as regiões, além das umbralinas inferiores, onde André Luiz esteve, nós temos as trevas. Lembram de André Luiz quando pergunta, Lísias, o que são as trevas? E Lísias respondeu com um parágrafo, não é? Quanto àquilo que nós podíamos conhecer vagamente, superficialmente a respeito. Mas para baixo das trevas nós temos as regiões abissais. Só que para cima, no planeta nosso, governado por Jesus, que é nosso guia e modelo, nós temos, para cima do umbral superior, a esfera de arte, cultura e ciência. Mais acima, a do amor fraterno universal. Mais acima, mais alta, a do governo da vida. Um dia, se vocês quiserem, nós podemos conversar, fazermos um estudo sobre a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra. Outros muitos existem no grande universo. Nós não podemos esquecer do sistema solar, do quanto a Terra é a da humanidade mais atrasada do sistema. E a ideia de que a Via Láctea, onde esse sistema está inserido, é um conjunto hoje, estatisticamente, de 200 bilhões de estrelas, 1 trilhão de planetas. E a Terra, então, é um grãozinho de areia, onde foram conduzidos espíritos muito imperfeitos, que somos nós. Então, pela medicina, meus amigos, nós temos milhares de diagnósticos, tanto do ponto de vista de problemas médicos, clínicos, cirúrgicos, adquiridos ou congênitos, agudos ou crônicos. Temos uma infinidade de patologias que frequentemente surgem na realidade do indivíduo. Ao mesmo tempo, nós temos verdadeiras pandemias no mundo de transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos a gravidade de um problema de saúde pública no mundo inteiro, que é a depressão, muitas vezes com suicídios, ideações e tentativas de suicídio. Nós temos a gravidade do problema da esquizofrenia, maior ainda o da dependência química, drogas lícitas como álcool, drogas ilícitas, uma lista imensa delas. Cada dia surge algo mais, vamos dizer, comprometendo a saúde
das pessoas predispostas a tudo. Nós temos o pânico, o TDAH, e nós temos a bipolaridade e muitas outras. Um dos aspectos é o nosso tema de hoje, é o autismo. Então eu preciso lembrar com vocês esta ideia. A ideia de que esse mundo tão atrasado, nós temos tantos dramas individuais, dramas coletivos. Nós temos 5.500 anos de história escrita aqui na Terra. Nunca tivemos 100 anos de paz. Guerras, conflitos, revoluções, invasões, de tal maneira que isso nos dá uma ideia da realidade. E as doenças e os transtornos, meus amigos, são herança. São o legado que nós deixamos para nós mesmos, pelos erros reiterados em existências anteriores, quando nós transgredíamos as leis de Deus. E fomos criando condições pessoais para irmos adoecendo de tantas questões diferentes. A neoplasia, o câncer, é algo que, por mais que a oncologia moderna seja de grandes avanços nos últimos anos, o número de casos de neoplasias ou cânceres, tumores, aumenta ano a ano. Querem ver uma outra ideia? Quando antes da pandemia, nós tínhamos um caso de suicídio a cada 40 segundos. Organização Mundial da Saúde. Veio a pandemia, não sabemos se é por isso ou não, por tudo que foi vivido de dificuldades, aumentando o número de pacientes com transtornos mentais. Hoje, nós temos um caso para cada 30 segundos. É um aumento de 25%. Por outro lado, para vocês terem uma ideia, nós temos uma perspectiva de, em torno, a cada ano, 750 mil casos de suicídios anuais. Hoje, nós já temos 895 mil casos. Nós vamos chegar a uma cifra assustadora de 1 milhão de casos em 2023, porque essa contabilidade era do 1º de janeiro até agora. Outro drama que reflete a nossa indigência moral é o aborto provocado e induzido. Para vocês terem uma ideia, hoje, de 1º de janeiro até agora, são 37.300.000 casos no mundo. É a maior tragédia humanitária, espiritual, moral do nosso mundo. Então, o autismo é mais uma questão, que aliás é uma questão que, de certo modo, ela é recente. E existe motivo para isso, porque assim como todas as enfermidades, as doenças cardiovasculares, as neoplasias, a hipertensão, o diabetes, a obesidade e outras muitas questões, como eu havia citado, tudo isso é de origem espiritual. Não há uma doença, é a genética, é um problema genético. Só que a genética, ela não é a locomotiva, ela é consequência, ela é vagão. A locomotiva é o espírito imortal. São almas imperfeitas que foram internadas aqui. E quem é o divino médico? Jesus de Nazaré. Então, o caminho da recuperação de tudo isso, a médio e longo prazo, são os ensinamentos de Jesus. É a nossa evangelização, reforma íntima, educação dos sentimentos. Se nós queremos não viver o que temos hoje de sofrimento, saibamos buscar compreender a nossa realidade e mudar isso tudo. Pois bem, quando foi em 1900
1843, um psiquiatra europeu, Leo Kanner, descreveu, portanto, há 80 anos atrás, um conjunto de 11 crianças que tinham coisas em comum. Dificuldades de interação social, dificuldades de expressar, de se comunicar pela palavra, do ponto de vista verbal, e também movimentos estereotipados, que são movimentos esquisitos, que parece que não tem sentido, e que muitas vezes são feitos com as mãos, com os braços, mas não só. Pois bem, passaram-se décadas. Quero dizer para vocês que eu fiz medicina na graduação já tem um tempinho. Não vou nem dizer, porque não fiz esse cálculo. Mas quando eu fiz medicina, residência, mestrado, e durante muitos anos de prática em emergência, terapia intensiva, clínica médica, pós-operatório de cirurgia cardíaca, no dia a dia, nunca ninguém tinha ouvido falar, nem eu, de autismo. Mas de 15 anos para cá, isso vem se tornando um sério problema de saúde no mundo, tanto no Brasil como em qualquer outro país. Não existem países sem autismo. E autismo, todo mundo pesquisou, todo mundo se debruçou em termos de psiquiatria infantil, neuropediatria, para entender como é que pode. Porque no autismo nós temos níveis 1, 2 e 3. O 1 é leve, o 2 é moderado, o 3 é grave. Então isso se sabe, não é? Mas ninguém teve ideia do que era uma eventual causa a respeito de tudo isto. E então houve várias tentativas para explicar, mas até agora, do ponto de vista biológico, então existem fatores digestivos, intestinais, existem fatores genéticos. O cérebro das crianças com autismo não é um cérebro típico, neurotípico, ele é atípico. Mas, se eu faço um exame de ressonância, ou fazia tempos atrás, com aquele tipo de equipamento, não se via nada. Hoje eu tenho uma lista de itens que são itens que revelam essa não típica condição cerebral. Então, por exemplo, eu tenho aumento da inflamação no cérebro, eu tenho diminuição do neurodesenvolvimento, neuroplasticidade, eu tenho uma dificuldade de comunicação pelo corpo caloso entre o hemisfério direito e esquerdo. Então, existe um conjunto, diminuição de neurônios espelho e assim por diante. Então, isso é uma consequência biológica do problema espiritual acumulado. Mas, como são muitas evidências de um cérebro atípico, os colegas neurologistas e psiquiatras acham que isso justifica tudo. E aí o que acontece? Não há remédio, não há tratamento para as questões dessas modificações no sistema nervoso central, no encéfalo, no cérebro humano das nossas crianças e jovens. E adultos também. Em geral, os adultos são funcionais. São, muitas vezes, até se for o caso de Asperger, que é uma variação, é um caso diferente. Eles podem até serem, como costumamos dizer, mentes brilhantes na área da matemática, da física, da música, da arte, de terem facilidades para instrumentos musicais. Mas isso não é, vamos dizer, o todo, isso é uma pequena parte.
a maior parte são crianças com muitas dificuldades. Sobretudo os níveis 2 e 3. E a família também sofre muito. A família adoece, porque é muito difícil para as mães, sobretudo, para os pais, se adaptarem às dificuldades dos seus meninos e meninas. Muito mais meninos do que meninas, mais ou menos 4 a 5 para 1. Isso também tem uma razão espiritual. Então, o que acontece? Hoje em dia, por exemplo, se eu vou numa estatística nos Estados Unidos que tem a ver com o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, eu olho a curva do número de casos de autismo nos Estados Unidos. Então, quando eu comecei a ver os primeiros casos, era um caso, era uma criança com autismo para cada 58 crianças nascidas normais. E aí, de ano em ano, isso cresce. Não chega a ser uma exponencial, mas é uma curva ascendente. Em 2023, vejam, um caso de autismo para cada 36 crianças típicas. De onde vem isso? De questões espirituais pendentes. Mas não é apenas a questão do autismo. É a questão da neoplasia, é a questão da depressão. São todas as questões mais relevantes. Então, o autismo não tem cura. Então, são vários colegas dentro de uma multidisciplinaridade que colaboram para alguma melhora, porque, especialmente para níveis 2 e 3, toda pequena melhora é relevante, porque ajuda a criança, o jovem, e ajuda a família. Então, o mais importante que eu gostaria de lembrar são muitas questões, mas é que nós temos atendido casos de autismo há muitos anos. Eu me lembro até hoje do primeiro caso que nos chegou, que, aliás, é um caso, eu só tenho 2, que eu poderia dizer que são casos de cura. Nunca mais tiveram nada do autismo. Mas a grande maioria com a abordagem espírita, portanto, espiritual, porque a visão que nós temos das origens de tudo é uma visão espiritista, revelada, é um levantar de um véu diante de um problema tão sério, através de estudos, sobretudo, da prática mediúnica, exatamente para podermos ajudar as nossas crianças. As nossas reuniões mediúnicas, já há 40 e poucos anos, ela não é uma reunião mediúnica em que o dirigente faz uma leitura, faz uma prece, todos em torno de uma mesa, né, com o dirigente tendo uma lista de casos que vieram, por exemplo, no acolhimento fraterno, e o dirigente diz: olha, hoje nós vamos ajudar esse punhado de casos. Ele pode ler todos os nomes ou não. E aí vão surgindo espíritos, através dos médiuns psicofônicos, eventualmente mensagens psicográficas, mas sobretudo psicofônicas. E aí os dirigentes ficam sem saber que espírito, quais espíritos estavam ligados a que casos daquela folha ou daquela página de um caderno de ajuda pela reunião mediúnica de desobsessão. Nós sempre trabalhamos de outro modo. Por exemplo, hoje nós vamos atender o caso de uma senhora com depressão aos 60 anos e ela já tentou o suicídio 2 vezes.
E aí o que eu tenho? Eu tenho nome completo, idade, endereço, eventualmente uma imagem da pessoa, uma fotografia, um vídeo. Em crianças, com frequência dentro do espectro, o vídeo me dá uma ideia, até para eu estimar a gravidade e colocar um caso na frente do outro, para que, num critério médico, os casos mais sérios sejam atendidos primeiro. E aí, quando nós dizemos, olha, agora nós vamos abrir para o Pedrinho. O Pedrinho é um caso de autismo severo, ele mora em Padova, na Itália. Os familiares fizeram contato, conhecendo as condições de trabalho destas equipes, e aí agora nós vamos ver. Ele é um caso assim, 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 e aí nós abrimos aquele contexto. E abrindo, nós nos deparamos com coisas muito sérias. Tanto quanto quando nós abrimos para aquela senhora com uma depressão severa, ou com um paciente com artrite reumatoide, ou outro paciente com uma síndrome epilética genética e com epilepsias e convulsões reiteradas, persistentes, que não respondem ao tratamento químico, farmacológico do neurologista. Então, qual é a ideia? Não há efeito sem causa. Claro, isso é um princípio básico. E no caso do autismo, o autismo também é um efeito. Que, dependendo da história pregressa daquela criança, daquele jovem, que agora é uma criança, ele vai ser um caso mais ou menos grave. Outra ideia importante, muito comum, né? Nós encontrarmos cenários de guerras. Eu não tinha comentado? Vocês imaginem o futuro desta população atual. Nós temos a guerra na Ucrânia, nós temos a guerra no Oriente Médio, não é? Uma devastação na faixa de Gaza, promovida por bombardeios cruéis. Nós temos inúmeras regiões de guerras menores na África. Temos um drama imenso no Haiti, guerra civil no Iêmen, guerra civil na Síria, problemas humanos seríssimos no Afeganistão. Então, tudo isso vai gerar os nossos casos médicos daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos. Por quê? Porque não há efeito sem causa. Mas também, tudo que nós fazemos agora, nós veremos as consequências depois. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de responsabilidade pessoal. Então, meus amigos, essa é uma temática ampla. E eu penso que talvez agora, com esses pequenos comentários, né, assim, só para não deixar de trazer, todos os casos de autismo, eu sugiro que as pessoas, pais e mães, avós, irmãos mais velhos, levem as suas crianças e jovens para as instituições espíritas. Em qualquer lugar do mundo, acolhimento fraterno, dividam isto com os trabalhadores da seara espírita cristã, onde quer que seja. Evangelização das crianças, grupos de oração, de prece, passe, água fluidificada. E eu vou dizer para vocês, tenho visto resultados lindos, pomada do vovô Pedro, mas não sem a desobsessão. Porque se eu não abro com uma reunião mediúnica séria no sentido de que a equipe encarnada e a equipe desencarnada tem uma capacitação para isto, pode se ajudar com qualquer equipe, mas para casos de autismo, especialmente moderados a graves, tem que haver familiaridade, experiência do grupo.
porque o nível de aprofundamento das questões tem que ser compatível e proporcional ao drama da criança ou do jovem. O mesmo eu poderia dizer para aquelas outras questões médicas que eu fui lembrando. Mas para o autismo é preciso se trabalhar a capacitação. E é algo que eu tenho visitando lugares para todo o canto do Brasil e para vários lugares fora daqui, a ideia de me reunir com as equipes mediúnicas de fora, com médiums bem formados, seja em Portugal, no Canadá, seja no Uruguai, seja no Japão, seja na Austrália. Por quê? Porque é preciso mostrar como é o melhor jeito para lidar com isso. Vocês entendem? Não é uma reunião tradicional, vamos dizer. Temos que ter as ferramentas devidas. Então, que nunca se deixe de buscar todos os recursos da Casa Espírita. O passe, a evangelização dos adultos, pais, das crianças, não é? E todo tipo de recurso que possa ajudar. Por exemplo, nós temos um grupo de fluidoterapia infantil. Esse grupo era presencial no Rio de Janeiro. Veio a pandemia. Hoje nós temos 70 pessoas se reunindo todas as quintas-feiras, às 15h no horário de Brasília, e com pessoas de vários países, ou trabalhadores na seara espírita, magnetizadores, aplicadores do passe, da fluidoterapia, doando fluido vital para o trabalho, ou são crianças em que os pais entram, a criança pode estar descansando, brincando, pode estar na fonoaudiologia, pode estar fazendo a terapia ABA, pode estar recebendo alguma coisa até fora do lar. Mas Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e inúmeros espíritos que eu não vou citar agora, trabalham em favor dessas crianças no Brasil e no mundo. Então, eu passo agora a palavra de volta ao Paulo ou ao Ângelo para seguirmos com eventuais perguntas dos amigos. Fiquem à vontade. Nós já vamos devolver essa palavra para você já, que está muito interessante. Mas nós temos aqui 2 perguntas, né? Então nós vamos trazer, depois eu coloco o Ângelo também. Primeira do Sérgio, gratidão, Sérgio, por estar junto conosco mais uma vez. Ele coloca assim: eu já li casos que as pessoas já adultas acabam descobrindo que têm autismo. Quando um adulto tem um diagnóstico, existe algo que seja necessário para que essa pessoa mude o seu comportamento ou não tem nada a ser feito? Muito bem, Xará, boa questão essa. Uma primeira ideia, Sérgio Luiz, é que os casos que ficaram até a chegada da vida adulta sem um diagnóstico são casos leves, são dos chamados nível 1. Por isso que as coisas passaram desapercebidas, não é? Ou, portanto, sem o diagnóstico. Então, isso é muito bom, porque pelo menos isso são casos leves, não é? Mas aí, como em medicina, Sérgio, é assim, ó, cada caso é um caso. Então, cada pessoa, cada paciente, precisa ser bem avaliado por alguém que conheça essa questão. Seja um clínico geral de adultos, seja um psiquiatra infantil, seja alguém que tenha experiência na área da saúde mental e do autismo, porque muita gente não tem. Muita gente foi buscando estudar agora por causa do número de casos, da demanda, para que os colegas fossem como que se enfronhando num desafio para a ciência médica, que é o caso do autismo. Mas, uma vez diagnosticando, o que acontece?
se avalia cada caso e, por exemplo, se a pessoa puder frequentar o centro espírita, deve-se sugerir de fazê-lo. Assistir às palestras públicas, receber o passe, a água fluidificada. Quando houver na casa espírita essa ou aquela, a reunião de fluidoterapia presencial, porque a pandemia já se foi, relativamente, comparativamente. Que se busque algo, porque mesmo no autismo leve, que chegou à vida adulta com quase que as características de um adulto normal, não é uma urgência, mas tudo que se buscar de espiritualidade, religiosidade, cultura espírita, leitura de livros básicos, de obras mediúnicas de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, de eventualmente de outros autores, de Camille Flammarion, de Leon Denis, de Gabriel Delany, né? Enfim, estudos na área espírita e os recursos que a casa dispõe. Então, não é a maior preocupação, porque são casos menos frequentes e menos graves. E nós temos que nos concentrar numa demanda tão séria. Só para vocês terem uma ideia, essa semana, numa semana só, eu recebo 2 pedidos de ajuda, de certa maneira médica, de certa maneira espiritual, porque sabem que eu sou espírita, 2 famílias diferentes, cidades diferentes, em que 2 gêmeos idênticos, os 2 com autismo, nas 2 famílias. Então, 2 e 2, pares de gêmeos, ambos com autismo. Praticamente muito semelhante o nível de gravidade de cada um. E eu estou me preparando para entrar nessa questão espiritual deles. Por quê? Provavelmente se comprometeram em questões antigas. O mais frequente que nós nos deparamos são guerras. Num segundo plano, problemas ligados à escravidão. No Brasil e em outros lugares. Dramas humanos. Outra ideia, frequentemente são reencarnações compulsórias, obrigatórias. E às vezes eu me deparo também, eu encontro, que são crianças ou jovens que quando dormem vão para as convivências em lugares muito acanhados de evolução, porque não querem ficar reencarnados. Se muitos deles pudessem, morreriam para terem o grau de liberdade que tinham durante décadas ou séculos que viveram na erraticidade antes de reencarnar. Então é muito delicado. Esse é um tema, eu até digo para os amigos em estudos, daqui a 20 anos, nós não temos ideia do quão grave toda essa questão será. Mas em medicina nós cuidamos individualmente. Nós precisamos de uma medicina para tudo cada vez mais humanizada e espiritualizada, para fazermos frente aos desafios da medicina contemporânea. Então, mas é trabalho para muitas décadas, talvez muitos séculos, mas não apenas as nossas crianças com TEA, os problemas em geral, que continuam insolúveis. Por que não se consegue curar a hipertensão, curar o diabetes, curar o câncer, de tal maneira que a pessoa não adoeça mais nessa vida,
mesmo tendo critérios de cura, estando bem 5 anos depois do início do tratamento médico. Porque a medicina ainda vive, na maioria, o paradigma materialista, mecanicista, cartesiano. Nós estamos tendo agora, de umas décadas para cá, uma mudança linda, outro tema para nós nos envolvermos mais adiante. Religiosidade / espiritualidade em medicina. De tal maneira que, se eu disser para vocês, só para vocês terem um exemplo, se eu entro no mais importante site de pesquisa em medicina do planeta Terra, que é o PubMed, do NIH, National Institute of Health, nos Estados Unidos, engloba tudo de medicina no planeta, em termos de pesquisa. Por exemplo, se eu puser no lugar da busca a palavra prayer, que significa prece, oração, eu tenho 70.000 pesquisas para estudar. Se eu coloco a palavra spirituality, eu tenho 50.000 de colaboradores de todos os países na área da medicina. Na Índia, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no México, no Panamá, na França, na Alemanha e no Brasil. Por quê? Porque é uma mudança de paradigma. Nós estamos na transição sobre isto também. Mas temos um longo caminho e esforço pela frente. Para que lá adiante o paradigma materialista ganhe a sua proporção e tenha, vamos dizer, ainda algo importante, mas o grande elemento seja espiritualidade em medicina. É a grande mudança que nós estamos vendo. É outro tema, viu, Paulo? Sim. É outro tema. Nós temos aí muita coisa para Anota bater aí, papo. se você achar válido, e vamos em frente. Espero que convites virão. Convites virão. E é interessante, né, o Maurício Moura, que é de Bauru, e tem também aqui o Reginaldo Marques, também é de Bauru. O Maurício nos trouxe aqui uma pergunta, depois ele até colocou, eu vou colocar a pergunta e ele faz uma observação em seguida. Ele perguntou: qual a condição apresenta o espírito para que se submeta a uma encarnação na condição de autista? Depois ele diz assim, né? Na resposta ao Sérgio, o doutor praticamente ofereceu resposta à minha pergunta. Então, lá na resposta ao Sérgio. Então, doutor Sérgio, se o senhor quiser complementar algo, fique à vontade. Senão eu tenho mais uma pergunta aqui. O que o senhor quiser Olha, complementar? eu acho que já conversamos um pouco sobre essa questão. O que acontece? Espíritos que espontaneamente evitavam, porque tinham condições para isto, as reencarnações, foram ficando para trás. Foram ficando nos seus domínios, nos seus departamentos, dentro de regiões muito difíceis da Terra, no mundo espiritual. E a transição planetária, que vamos dizer está apenas no início, pelo menos para se falar a respeito, quero lembrar aos amigos presentes que não deixem de ler no livro A Gênese, de Allan Kardec, que é onde toda essa questão começou. A palavra transição planetária, a ideia, ela não é de um autor recente. Eu mesmo já escrevi sobre isto, tenho falado sobre isto há bastante tempo, mas tudo começa com Kardec. Capítulo 18 de A Gênese. Os tempos são chegados. A mensagem linda de François Arago,
que havia sido primeiro-ministro da França, muito preparado, desencarna. Poucos anos depois, ele já fazia parte da equipe de Kardec. E é a mensagem dele, a geração nova. Leiam e vocês vão entender. Então, qual é a ideia? A ideia de que certas questões não se pode esperar mais. Então, tem havido, para muitos problemas espirituais, de milhões, talvez bilhões de espíritos, as reencarnações como que obrigatórias. Do tipo, olha, vamos buscar todo mundo que precisa renascer. Vamos encontrar pais, sobretudo mães, que no desdobramento do sono são procurados e convidados a receber espíritos com certas dificuldades. E por amor aceitam. E aí eles são trazidos. Isso não é só uma questão do autismo. É uma questão de tudo que é delicado. E às vezes, mesmo no caso do TEA, quando é um caso leve, pode ser que nem seja isto. Mas nos casos mais difíceis, sofridos, sim. Então, nós precisamos de uma abordagem, de uma visão espírita de tudo isso. E a ideia qual é? Espíritos que se demoravam em regiões tristes, com muito sofrimento, que haviam sido vítimas e haviam sido promotores de prejuízos alheios, estão precisando voltar para viverem as experiências que possam se traduzir pelo amor da comunidade, pelo amor das mães, da família, para que eles conheçam esse acolhimento amoroso e comecem como que a mudar as suas condições históricas, pessoais, enfim. Existem outros aspectos que podemos ver amanhã ou depois. Doutor, tem mais uma questão aqui. Podemos extrapolar um pouco o horário hoje? Sim, o horário é de vocês. Ótimo, agradeço. Eu ia dizer que esse é tema para irmos até meia-noite. Mas bem como mais. É uma primeira vez, não é? E vai que amanhã, apesar de ser feriado no Brasil, alguém precisa acordar cedo, é melhor eu deixar a coisa como está. Mas meia-noite é uma hora bacana para nós irmos adiante. Mas diga lá, Paulo. Não, o senhor definiu meia-noite, mas não falou de que dia, né? Porque esse tema nós vamos para frente. É a Sumie, né, Tukamoto. Gratidão, Sumie. Ela diz assim, Dr. Sérgio Thyssen, o nosso perispírito vai de uma encarnação a outra. Vamos adoecer no nosso perispírito, é onde o autismo e outro tipo de doença são consequências da nossa encarnação na Terra? Toda vez, Sumi, que nós temos um problema no corpo físico ou um problema de saúde mental mais sério, o perispírito já adoeceu. Aliás, eu costumo dizer, a Sumie sabe disso, daqui a uns 20 anos, nós vamos ter uma ressonância nuclear magnética para enxergarmos o perispírito dos encarnados. Porque todos os dramas que se manifestam em problemas congênitos ou doenças adquiridas ao longo da vida, tudo vem do perispírito. Quem está com as marcas das transgressões das leis de Deus são os nossos perispíritos. Então, já imaginou que coisa linda quando os pediatras, aos 5 anos de idade, de toda a população mundial, quando ela tiver acesso às ressonâncias que mostrem o perispírito. Hoje elas mostram detalhes da intimidade do corpo.
Mas por que nós ainda não temos? Porque os físicos, os cientistas das áreas básicas, os próprios médicos, ainda não trabalham no dia a dia com a ideia de que há um corpo dentro do corpo biológico. Porque na medida em que isso se tornar mais conhecido, isso vai despertar os pesquisadores para colocar as crianças, os jovens, os adultos, para olhar os perispíritos. E aí o que vai acontecer? Como cada um tem as suas máculas, resultado dos seus erros mais ou menos graves, isso vai ser identificado. Então, antes da pessoa adoecer, às vezes, 40 anos antes. Então, o que você vai fazer? Vai se propor o tratamento fluídico de magnetismo de cura que Allan Kardec deixou pronto para nós no Livro dos Médiuns, a evangelização, a prece, o passe, a água fluidificada, para que o perispírito já seja, para todo mundo, abordado com antecedência, para que não transborde numa doença orgânica anos depois. Será um dos aspectos, eu diria, da medicina preventiva do século 21, 22, 23. Faz sentido? Totalmente. Vou chamar o Ângelo para mim para a nossa conversa. Eu li, e faz pouco tempo, que a ciência já admite que a inteligência extrapola o corpo físico, né? Já é um grande passo, já, Sem né? É um dúvida. grande passo. Sem dúvida. A ideia da mente além do cérebro. Para começar. É um grande passo. Ângelo, meu irmão, chega. Então, doutor Sérgio, você comentou, você disse, né, que a encarnação do autista, ela é quase que imposta a ele para que ele reencarne, né, como autista. E também foi parte do seu comentário quando você disse que se eles pudessem, eles tirariam a própria vida. Estatisticamente, Não? existe alguma coisa em relação ao suicídio de autistas? Em geral, não, porque, na verdade, nesse caso da grande maioria, não quer dizer que esse comentário que eu fiz seja uma coisa universal. Não é. Mas tem casos, eu já conversei com inúmeros deles encarnados, desdobrados, com as médiuns ao meu lado, onde eles manifestam o que eles pensam, o que eles sentem. E pelo diálogo nós vamos nos familiarizando com essa realidade, né? Então, o que acontece? Assim, não é algo universal, como eu dizia, mas eles vivem num corpo com limitações, uma espécie de uma prisão. Eles não têm discernimento quando são casos moderados para graves e geralmente não se associa com suicídio, como no caso dos deprimidos. Então é muito raro. Por quê? Porque eles são contidos naquele corpo com limitações e experimentam algo extraordinário, que é o amor da família, que é algo que os mantém inconscientemente, ou alguma coisa conscientemente, desejando continuar perto dos pais, sobretudo da mãe, pelo amor maternal. Por isso que os pais são consultados, trazidos, isso é uma missão para esses pais. Não é uma missão
que surgiu do nada. São espíritos também com questões pendentes sérias, relacionadas ou não ao espírito que vai renascer no mesmo lar. Doutor, Então, eu não. Primeiro, respondeu, Ângelo? Tranquilo? o Sérgio, tá bom, Isso. Ângelo? Obrigado. O Sérgio está perguntando, mas o que há de bom da pessoa nascer autista? Acabei de comentar. Primeiro, aos poucos, ganhar algo que possa fazê-los ter uma ideia de algo melhor na vida humana, no planeta Terra, sentimentos. E a ideia de que é uma expiação. E aqui é um planeta de provas e de expiações. E no caso deles é uma questão que tem muito a ver com isto. Eles estão expiando mais do que vivendo as provas, porque eles têm limitações mentais, até certo ponto. Eu me refiro, lembrando, que nós sempre temos que particularizar, porque cada caso é um caso. Mas em casos mais sofridos, as limitações são muito grandes e é uma prisão no corpo. Por quê? Porque se vive no mundo espiritual e se reencarna num corpo comum, poderá se comprometer ainda mais. E se comprometendo mais, pode perder a chance de fazer essa etapa de progresso enquanto a Terra ainda permita isto para esses espíritos. De novo, isso não é apenas uma questão do autismo. O senhor falando, me veio com relação também vamos dizer, uma deficiência física. Não necessariamente aquela deficiência física, né, é para o portador. Né? Aquela lá, às vezes, é um instrumento para aqueles que convivem com aquele que tem, né, essa deficiência física. Eu não sei se eu fiz uma analogia besta ou se é um pouco disso mesmo. Olha, Paulo, sempre é algo relevante para cada um dos envolvidos na sua vinculação com o caso, né? Mas é, sobretudo, para cada enfermo. A essência da questão é o paciente de hoje e o sofrimento que aquele problema médico lhe impõe, que é sempre de origem espiritual. Lei de amor, de justiça e de caridade. Livro dos Espíritos. A lei maior. Então, transgressão no passado. Repercussões através das enfermidades, que são sempre de natureza kármica e consequência de algo. A reunião mediúnica séria, com grupos preparados, permite nós sondarmos isso. Mas não é uma reunião para matar a curiosidade do que foi a origem disso. É para cuidar com amor. É acolhimento do espírito, acolhimento de vítimas, de dramas envolvendo centenas ou milhares de pessoas, de espíritos desencarnados. Então, só para vocês terem uma ideia para finalizar, nós estamos já desde 1998, portanto, deixa eu ver, 2008, portanto, há 15 anos, visitando os congressos mundiais de psiquiatria. O último foi agora, em Viena, na Áustria. E nós levamos 2 estudos. Um deles, especificamente, sobre o antes e o depois do tratamento espírita de crianças com autismo. O que muda? Qual é o percentual de alívio desse sofrimento? Diminuição dos sintomas.
E o que é mais lindo, o outro é de psiquiatria, mas envolvendo outros diagnósticos que não o autismo. E o que é bacana é que a humanidade, a medicina, tudo vem progredindo, apesar das guerras, apesar das imensas dificuldades morais ainda hoje. Mas a psiquiatria, desde há 15 anos, quando me sugeriram que fizesse isso, quando viram a reunião mediúnica na nossa casa espírita, um colega psiquiatra argentino me disse: Sérgio, você precisa levar isso. Aí eu falei: eu não sou psiquiatra, não tem problema. E aí eu fui indo, a última foi esse ano, em setembro, final de setembro, começo de outubro. De tal maneira que é bonito de ver o quanto os comitês científicos dos mais altos fóruns da psiquiatria mundial estão abertos a propostas. Então, eu falei de Jesus, falei de Chico Xavier, de reunião mediúnica, de influência dos espíritos na vida humana, de médiums médicas que trabalham conosco e de resultados. Então, isso é como que algo que só a doutrina espírita. Falei de Kardec, claro. Justo. Agradecemos, Progresso. doutor. Como disse, né, teríamos muito para falar. Vou passar ao Ângelo, depois no meu comentário eu gostaria que fosse o teu fechamento da noite. Mas, Ângelo? Pois é, Paulo, cada vez a gente se convence mais, né, do mestre, né? Cada vez nós temos mais certeza do conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, no caso do tratamento espiritual, né, do tratamento da evangelização dessas pessoas com autismo, né, seja lá o nome que queiram dar às doenças, a evangelização é um tratamento. Então, evangelizar é preciso. Não precisamos criminalizar, dizer para ele, olha, você está assim porque no passado você fez assim. Não. Vamos tratar, vamos cuidar. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer, Ângelo. Antes tem um comentário do Dirceu, gratidão, Dirceu. Ele coloca: toda semana vou na casa de pessoa feminina de 27 anos, preso no corpo. É um estudo que deveria ser mais frequente, que me interessa muito. Né? O Dirceu também está perguntando: tem algum livro, doutor Sérgio, que o senhor recomenda? Ainda não. Não, né? Eu já tenho o título. Ah lá. Mas eu preciso escrever, eu preciso parar certas atividades para conseguir escrever, porque são muitas questões interessantes para colocar num primeiro livro, se Deus permitir. E respondendo, né, ao comentário do Dirceu, essa é a nossa proposta, até, inclusive era um papo que eu estava tendo antes com o Ângelo, quer dizer, é um papo que nós já temos tendo há muito tempo, já trouxemos aqui para falar de suicídio, a doutora, né, Cristina Delô, também para falar do autismo. Vamos falar de outros temas, sim, nós não podemos. O doutor Sérgio até, né, deu um alerta que, às vezes, por interesses, e eu vou ser bem claro, interesses econômicos, às vezes não trata de algumas situações, né, e nós precisamos, sim. E aí que eu peço passar a palavra para você, Sérgio, né? Eu vou falar aqui de uma forma do leigo, né? Fica também à vontade para corrigir. Existe uma classificação que é de 1 a 3 para o autismo, né? Mas na minha cabeça, assim, mesmo para essa classificação, não é algo preciso, né? Tem uma variação entre esse 1, do 2 e do 3. Não é? E existem, né, o que eu vou dar o nome de sintomas, indicadores, para identificar esse autismo, né, pelo que eu também entendi, pelo que eu procurei conhecer. Mas não é também que tem uma ou outra, né, indicador ou
né, sintoma, que realmente é meu Deus, me fugiu o termo, né, que se define o autismo. Por isso que é importante, né, um tratamento espiritual, e aí é uma casa espírita, procure uma casa espírita realmente idônea, né, para fazer esse tratamento, e não deixar de ir ao médico. Então, diante disso tudo, Sérgio, eu peço, né, para você, se é isso que eu falei, tá, faz algum sentido ou não, mas também a mensagem, né, de estímulo para quem estiver trabalhando com esse momento, né, que não é para entrar em desespero, né. Eu gostaria de te ouvir com relação a isso. Fique à vontade, meu irmão. Mais uma vez, gratidão. Paulo, uma primeira ideia é que a mãe e o pai, eles vão notar alguma diferença quanto ao seu filho em relação à interação com eles. E aí eles vão observar um pouco, vão comparar com algum filho que eles tenham tido primeiro. Na dúvida, eles vão buscar o pediatra. Então, em geral, logo cedo podem surgir sugestões ou evidências de que tem algo diferente. E aí não se faz um diagnóstico, vamos dizer, sem um bom acompanhamento. Não se deve ser precipitado para dizer que é isso ou aquilo, por causa do estigma. Então, em geral, as crianças vão ter um diagnóstico perto dos 3 anos. Então, não se deve rotular sem que um psiquiatra infantil, um pediatra experiente ou um neurologista infantil, às vezes até juntos, numa espécie de uma reunião entre mais de um profissional na área da infância, definam. Muitos pedem exames genéticos, exames de imagem do cérebro. Então, é uma construção. Chegou no diagnóstico, seja na idade que for, vai se buscar pela medicina, psicologia, fonoaudiologia e outros especialistas aquilo que possa ajudar. Mas os resultados são relativamente pobres. Então, o que pode mudar isso, o que eu tenho visto mudar, é o tratamento através de reuniões mediúnicas compatíveis com o desafio, grupos experientes, capacitados, individualizando o atendimento, como eu comentei antes, e acompanhando a evolução de cada caso. Os profissionais da saúde e aquele que, da casa espírita ou espírita, possa continuar acompanhando por mensagens, por eventuais consultas, não é? O andamento das coisas. Por quê? Porque é um problema para a vida inteira. Há uma ideia de que, uma vez autista, sempre autista. Uma vez com TEA, sempre com TEA. Eu tenho 2 casos nítidos de cura. Quando eu digo eu, é apenas porque eu conheço. Mas isso é da espiritualidade. Então, uma questão que eu gostaria de comentar com vocês, pode ser tema para o futuro, é a capacitação da casa espírita, sobretudo dos grupos mediúnicos, para nós lidarmos com questões como essa e outras. Porque, do contrário, nós não mudamos o que está, vamos dizer, por trás, o que está oculto, o que está na origem do sofrimento do TEA.
Então, capacitação na área da mediunidade, dito de uma outra forma, carinhosa, mediunidade em tempos de transição. Entendem? Então, meus amigos, vamos estudando, vamos conversando, né? E buscando o melhor crescimento para fazermos frente a um dos maiores desafios da medicina moderna. Quanto antes nós começarmos espiritualizando essas abordagens, mais cedo encontraremos o alívio do sofrimento desses espíritos, dessas famílias, e a melhor ideia é a do acolhimento amoroso, oferecendo o que a doutrina possa ter de melhor. É isto. Teu som Microfone, Paulo. Está aberto. Foi uma falha aqui. Está fechado. Mas vamos sim, né, trazer esse e outros temas. Gratidão ao Dr. Sérgio, gratidão ao Ângelo, gratidão a todos que nos acompanharam, desejar mais uma vez uma feliz jornada, com a paz e a luz do Mestre Jesus. E peço, né, que fiquem conosco agora, assistam esse vídeo que nós vamos estar colocando, de 2 minutos, mas para mostrar que nós temos temas que nós devemos sim, né, abordar e não fechar os olhos. Mais uma vez, paz e luz ao Mestre Jesus, e acompanhe esse vídeo, 2 minutinhos. Nenhum mal será transformado ao bem, realizando o mal ainda maior. Para toda agressão sofrida, há leis humanas para que haja correção do agressor. E mesmo que a justiça humana ainda não seja perfeitamente justa, o coração deve confiar nas providências divinas, que age no tempo através da consciência de cada um. O ódio intoxica apenas o coração de quem odeia. Toda vida física, em qualquer estágio que esteja, deve ser preservada, pois na matéria manifesta a cobrança da consciência daquilo que devemos melhorar. A condição de vítima não é uma permissão para matar, mas uma oportunidade de dissipar o mal reagindo com o bem. Ao que acredita a grande maioria, Jesus adentrou ao ventre de Maria sem que ela o desejasse. Mas, mesmo assim, a Mãe Bendita o amou e deu luz à humanidade com a vinda do Cristo. Demonstra ter maior amor aquele que acima de tudo ama, independente de tudo. Pelo Espírito Clara, psicografia Diego Garla.